Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Ser Novos, o podcast da Novos Contabilidade. E aqui a gente fala sobre vários assuntos do mundo dos empreendedores. E a gente hoje vai falar sobre um tema que, assim, é polêmico, dá pano para manga, porque a gente passa muita dificuldade por causa disso, que é como fazer a sua empresa dar lucro. Eu tô aqui com o Yuri Cerdeira, que o Yuri, ele é gestor de expansão da Novos Contabilidade. Yuri, boa tarde. Fala, turma. E hoje a gente tem um convidado mega especial para falar sobre esse assunto, que é o Darlan. Ele é sócio e diretor comercial da Union Sistemas. Darlan, bem-vindo, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Foi uma honra aí, é uma honra participar do Pod Novos e espero contribuir bastante no nosso bate-papo. Bom. Legal demais. Eu conheço o Darlan já tem um tempinho, né? Tem o quê? Uns 2, 3 anos. E é um cara que eu considero um mentor, né? A cada 5, 6 conversas que eu tenho na Novos, 7 parece o nome do Darlan na reunião. Fala assim, o Darlan falou? Darlan mandou fazer? Que responsabilidade. Darlan, justamente por eu beber desse conhecimento todo aí sempre contigo, conta um pouquinho da sua trajetória. Como que você chegou até aqui, como que você chegou na Union. Fala um pouco pra gente, pra poder entender. Bacana, cara. Primeiro, obrigado pela apresentação aí, né? Quem sou eu? Acho que eu não mereço todos esses adjetivos, não, mas, cara, eu comecei a trabalhar com software há 15 anos, né? Eu tô no mercado de software de gestão tem mais de 15 anos. Ou seja, eu comecei com 5, 6 anos de idade. Tá bom. Bom, eu comecei trabalhando numa empresa que era focada em soluções de gestão para supply chain, no segmento de saúde e beleza, né? E comecei fazendo consultorias muito na área comercial. Comercial entende-se tanto a parte de compra quanto a parte de venda, né? Da indústria e distribuição farmacêutica, sobretudo. E depois, dentro dessa empresa, fui crescendo ali de cargo, né? As coisas foram acontecendo, até que eu assumi a área comercial, né? Participar da área comercial dessa empresa. A empresa tem uma atuação hoje fora do Brasil também, mas na época só a nível nacional. E uma presença bem forte nesse nicho de mercado. E aí eu me apaixonei por esse mercado de tecnologia, de software de gestão, né? Logo depois dessa empresa, eu senti que era um momento ali de novos desafios. Fui trabalhar numa outra empresa que no momento era líder desse segmento de software de gestão no Brasil, né, que é a TOTVS. Fiquei um tempo na TOTVS e depois disso eu tive a oportunidade de conhecer os meus atuais sócios, né, João Paulo, Wesley. E na época a gente ainda era um pequeno negócio, a gente tinha um software de gestão já muito nichado, muito dentro de um segmento específico. E ali eu entendi que a gente tinha uma oportunidade grande, porque dentro da TOTVS, apesar de ser uma empresa que atendia muito pequeno, tem um discurso de atender pequeno e médio, mas é uma empresa que está muito posicionada em empresas que têm um faturamento mais expressivo, né? Então, eu senti que tinha muita oportunidade de negócio em empresas de fato pequenas e médias, né? Que tinham faturamento menores, que tinham um nível de gestão, uma complexidade operacional de gestão menor, e que faltava ali um software, um produto que conseguisse atender a realidade desse empresário. E aí a gente conseguiu ali dentro da SS na época, né? Depois a gente fez um rebrand ali e passou a nos apresentar como Union Sistemas. Nesse momento a gente entendeu, eu entendi que a SS era um produto que caberia nesse público, e foi aí que a gente começou a construir equipe comercial, começou a ganhar mercado, começou a trabalhar, e aí a coisa aconteceu. E o que é a Union hoje? O que a Union vende? Já que antes era SS, você fez esse rebrand, por que mudou? Foi mais softwares que você trouxe? O que fez vocês pensarem nisso? Bom, a Union hoje é uma marca, na verdade, né? A gente tem vários produtos ali que estão dentro ali do nosso ecossistema, mas em geral são softwares de gestão voltados para pequenas e médias empresas, né? A gente tem ERPs que são tem mais aderência para segmentos específicos, né? E tem outros softwares que se conectam a nossas plataformas, né? Nossos ERPs, tanto aos nossos sistemas quanto a outros softwares também. Por exemplo, aplicativos de captação de pedidos, né, para força de venda, inteligência comercial. A gente tem uma solução que se integra ao nosso produto
E essa mesma solução se integra também a outros softwares de mercado, tá? Uhum. A Unio hoje é uma provedora de software de gestão, né? A gente está situado em Juiz de Fora, nossa matriz é em Juiz de Fora, toda a parte de desenvolvimento e suporte é em Juiz de Fora, mas hoje a gente tem braços já no Espírito Santo, Rio de Janeiro, com filiais mesmo, né, nossas, e alguns canais de distribuição também, parceiros que revendem a nossa ferramenta para o cliente final, né? Então hoje a gente está no Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, né, o Sudeste todo aqui, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e em expansão, né? A gente espera aí nos próximos anos conseguir conquistar o Brasil todo aí. Com certeza. Legal. Com certeza. E, ô Dalan, já que você falou que o seu início de conversa foi no comercial, cara, você acha que vendas é o coração da empresa? Eu acho que não existe empresa sem venda, né? Eu acho que venda é o coração, o cérebro, os braços e as pernas da empresa. Senão sem venda, a gente não existe empresa. Né? A não ser que você seja uma filantropia, né? Tirando isso... Aí não dá lucro, né? Aí não dá lucro. Aí não dá lucro, não O tem como chegar objetivo no não é dar objetivo. lucro, não é o lucro, né? Eu acho que vendas é onde é o oxigênio, é o sangue, é o fundamental para qualquer negócio, né? E você sentiu muita dificuldade? Como que foram os desafios para montar um time comercial, assim? Porque a gente sabe como é difícil vender. Nossa, eu não sou da área comercial, eu apanho. Eu fico vendo vocês dois, eu tiro o chapéu. Então, assim, como que foi esse desafio para montar um time comercial? Ao longo do tempo, assim, eu tive a oportunidade de montar alguns times comerciais, né? Desde lá de trás, na minha primeira oportunidade de... Alguns, não foi um só, então tá tudo certo. Temos alguém com muita experiência, tá ótimo. Eu acho que eu consegui passar por oportunidades, assim, em empresas diferentes, em momentos diferentes, que me deram uma experiência interessante, assim, para conseguir concluir um método, assim, que fosse produtivo aí e que gerasse resultado de fato, né? Eu acho que um ponto fundamental aí na construção de uma equipe comercial é você entender, sobretudo, o seu cliente, né? Que eu acho que a maior dificuldade das empresas quando vai montar um time comercial é entender primeiro para quem ela quer vender, Uhum. quais são os canais que ela quer usar para vender, e isso parece meio óbvio, né? Eu acho que tudo em gestão é meio óbvio, né? Mas a gente tropeça no óbvio. Então, o primeiro ponto é entender qual que é o seu cliente, qual que é o seu ticket, qual que é o seu posicionamento de mercado, para aí sim você conseguir montar esse time comercial, se é aquele necessário, né? Uhum. Se você de fato precisa cara, o meu canal de venda é visita presencial, pô, então, obviamente, preciso de alguém indo lá. Né? Meu canal de venda é e-commerce, meu canal de venda eu tenho um infoproduto que, pô, meu canal de venda é Instagram, é o WhatsApp. Eu acho que começa por aí, né? A gente poder entender quem que é o nosso cliente para a gente poder entender como que a gente chega nele. Dito isso, né, definido isso, nos nossos negócios aqui, né, tanto a Novos lá, que é outsourcing contábil, e a gente, como software, a gente tem um desafio muito grande. Nós temos um grande desafio porque nossas vendas são complexas, né? Quando você fala contabilidade, para mim é uma coisa, de repente para você é outra, para você é outra, para o cliente é outra. Exatamente. Né? Quando fala software, por exemplo, né, eu brinco com os meninos do time lá que eles, né, quando chegam na equipe, vão fazer as primeiras prospecções pelo telefone. Tudo bem, meu nome é José e eu vendo software de gestão. Falo, cara, os clientes não sabem o que é software. Nem que é gestão. A maioria não sabe o que é gestão. Então você não falou nada para ele nessa sua apresentação, entendeu? Então, qual que é o ponto, assim? A gente precisa entender que o nosso negócio, né, software, e no caso de vocês também lá na Novos, é uma venda, a gente chama de venda complexa, né, as vendas, a tal da venda consultiva. Né? E aí, poxa, para eu fazer uma venda consultiva, eu preciso de um profissional que tenha a capacidade de explicar, entender como que meu cliente vai entender a explicação que eu vou passar para ele, né? Que ela vai mudar de cliente para cliente de acordo com a maturidade que o cliente tem com o que eu estou ofertando para ele, né? O tanto de vivência que ele tem naquilo. No caso de software, por exemplo, poxa, tem cliente que entende que o software de gestão é para emitir a nota fiscal lá para o governo e pronto, acabou. E pronto. Assim como a piadinha clássica aí de contador, né? O contador trabalha para o governo, né? Ele só serve para emitir guia e pronto, acabou. E a gente sabe que vai muito além disso e o quanto que é importante esse trabalho para
para conseguir chegar no nosso título aí do nosso podcast, né? Que é fazer a empresa dar lucro. Fazer dar lucro. E assim, é lógico que o setor comercial a gente falou, né? As vendas realmente são o coração da empresa e tem que ser um setor muito eficiente para poder fazer dar lucro. E você comentou uma coisa interessante, que eu dou aula assim para alguns empreendedores de vez em quando, né? Algumas mentorias. E eu fico. Até pro Fred, né? Que teve pro Fred, que teve aqui no último podcast também, para os clientes dele. E eu fico assim, a gente realmente identificar qual que vai ser o nosso público faz diferença para tudo, para sua estratégia de marketing, para sua estratégia comercial e como que isso facilita na hora de entender o negócio do cliente para poder vender. Porque quando você faz venda consultiva, né, você precisa entender do negócio do cliente. E não tem como você entender de todos os tipos de negócio, todas as dores de todos os tipos de negócio para poder chegar e conversar com o cliente. Então, isso realmente faz muita diferença. E ter alguém no time comercial que entenda isso, estude sobre o negócio do cliente, faz muita diferença. Justamente, isso aí foi um insight que o Darlan deu, né? Em uma das E a várias gente levou lá para nós. Entender regra de negócio, né? Tem que ir para a operação do cliente para poder entender como que ele faz aquilo no dia a dia. Né? Eu brinquei com o Darlan uma vez que vender software é muito fácil. Entende o processo do cara, vê onde que pode automatizar e coloca o sistema. Né? Simples assim. Então, por isso que é muito bom vender software. Né? E aí, voltando aqui no que você falou, que um vendedor, ele precisa, consultivo, ele precisa saber falar do negócio, ele precisa saber entender de como que as coisas acontecem dentro da empresa. O que você acha que é necessário para um cara se considerar bom vendedor hoje? Pergunta difícil, né, Yuri? Eu acho que um bom vendedor é o cara, independente se a venda é consultiva ou não, eu acho que o cara que sabe ouvir mais do que falar, eu acho que é uma máxima aí meio clichê, mas muitas vezes acho que vender é muito fácil porque o cliente fala para você o que ele quer, né? Quando você sabe, né, que tem uma frase que eu gosto muito, que move o mundo são as perguntas, não as respostas, né? Então, a gente está no advento do chat GPT aí, as coisas estão todas lá, né, do chat GPT ou qualquer outro inteligência artificial que a gente tem no mercado. As respostas estão todas lá. A dificuldade das pessoas é em construir as perguntas, né? O tal do prompt. Então, eu acho que vendas a maior habilidade que o vendedor precisa ter, né? Talvez não só um vendedor, porque a venda ela é dividida em vários processos ali, né? E o profissional pode estar no início, no meio, no fim desse processo de venda, que vai terminar com a assinatura do contrato, com a entrega do produto. Mas o cara, ele precisa saber perguntar as coisas certas, né? Eu acho que a principal habilidade aí é o cara fazer a pergunta certa e conseguir ouvir e entender. Eu acho que o tal do consultivo tá aí, né? Que aí você começa a fazer as perguntas, o cliente começa a te falar e muitas vezes você já fez, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, vocês fazem, né? Eu faço há muitos anos e é um troço que mudou minha vida, fazer análise, né? Você ter ali semanalmente ou quinzenalmente ali, ter um profissional lá, um psicólogo para te ouvir e bater um papo sobre isso. Tem que fazer, se a gente não fizer, a gente fica doido. Fica maluco. A gente fica maluco. Tem que deixar alguém maluco junto. Ali durante essas sessões você vai falando, né? E muitas vezes só de você se ouvir você já se responde, né? Muitas vezes eu falo com, arrisco dizer aí, dezenas de empresas, micro e pequenas empresas e médias empresas ao longo do mês, né? Todos os meses a gente chega muita empresa pra gente conversar lá e bater um papo, alguns convertem, outras não convertem, porque não estão no momento e tal. E assim, o que eu percebo é que quando a empresa está no momento de discutir software, e principalmente a RP, né, que é um software que vai entrar em todas as áreas da empresa, desde o financeiro, comercial, fiscal, quando ele está nesse momento de discutir isso, ele está afim de... na maioria das vezes é um investimento, independente do tamanho da empresa ali, é um investimento razoável, e ele está no momento de entender, de revisar as coisas. Cara, eu preciso, do jeito que eu estou fazendo não está legal, eu preciso mudar. E aí nas conversas que a gente tem, né, de apresentação de sistema e tal, a gente começa a fazer algumas perguntas pro empresário que muitas vezes ele fala, putz, cara, quando ele responde, ele fala, pô, por que eu faço isso desse jeito? E é mais ou menos igual uma análise, né, com um psicólogo lá, né? Você vai lá e fala, e, pô, mas caraca, é verdade, por que eu faço isso, né? A resposta já tá, e às vezes a argumentação de venda tá aí. Sim. Né? Você faz assim porque você não tem um software para te mostrar a informação, você toma outra decisão. Quando o cliente responde, isso é uma beleza, então, né? E acontece muito, né?
Eu falo muito com o pessoal assim, ontem mesmo eu fiz uma reunião que foi exatamente assim, né? O cliente, ele começa ali, eu brinco com a turma o seguinte, cara, quando você conhece alguém, dificilmente você fala que na sua casa tem uma goteira, que tem uma infiltração atrás do sofá, né? Que você botou o sofá para esconder, que tem uma goteirinha ali que quando chove um pouquinho mais você tem que resolver, vai ter que chamar o pedreiro, tem que chamar a turma toda, não tá afim de mexer com obra agora, você meio que dá uma convive com aquilo. Vendas não é a mesma coisa. Quando você começa uma reunião com o cliente, ele fica receoso, né? Geralmente ele se arma todo ali quando você começa a fazer as perguntas e tal. Ah, como é que é seu negócio? Quanto você fatura? Que, não, o empresário ele acha que falar o faturamento dele, você vai, Tem que guardar 7 chaves, né? você vai conseguir descobrir ali se ele é rico ou se ele é pobre. Uhum. Se ele ganha dinheiro ou se ele não ganha, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que eu falo pra turma? Geralmente no início, o pessoal tem muita dificuldade dificuldade não, eles não abrem isso, né? Só que à medida que você vai mostrando pra ele ali que o objetivo não é julgar se o que ele faz é certo ou errado, é só entender em que momento que ele tá e se você consegue atender ele ou não, e com qual produto que você conseguiria atender, ele começa a se abrir um pouco mais e aí ele te conta que ele, na verdade, aquele sofá que tá ali é pra esconder uma infiltração que ele tem ali, aquele quadro que está ali é porque tem um descascadinho na parede que ele não mexeu, ele começa a se abrir mais. E aí, nesse momento, e principalmente o fato de a gente passar autoridade durante o processo de venda, faz com que esse momento aconteça mais rápido durante né, o processo de venda ali, e ele se abre e nesse momento ele coloca para você ali todas as dificuldades, os problemas que ele tem, e aí aí flui muito melhor, né? Porque a partir do momento que você começa a entender os problemas dele, você consegue entrar com a solução muito mais fácil. E quais são os problemas mais comuns, assim, que você escuta? Que eles te falam? Você fala, nossa, se ele fizesse assim, assim, ele seria mais eficiente. Ô, Brenda, a gente lida com muito pequena e média empresa, assim, cara, é muito problema. Isso é bom, né? Muita coisa pra Cara, resolver. o brasileiro, ele empreende por necessidade, né? Então, o nível de gestão das empresas é muito baixo, né? Na maioria das vezes, por exemplo, a gente atende muito segmento de distribuição e indústria, né? Um pouquinho de varejo também. Distribuição é clássico, né? O cara é um bom vendedor. Vou pegar aqui um mercado de frigorificados, por exemplo, de carnes, né? O cara é um excelente vendedor da Sadia, da Perdigão, da JBS da vida. Ele começa a performar muito bem ali. E aí ele entende o seguinte, pô, cara, eu tenho algumas oportunidades aqui, ainda mais no mercado de carne, né, que commodity tem muita variação de preço sazonal, ou por alguma mudança de exportação e tal. Ele entende que tem ali uma oportunidade dele pegar uma grana, comprar uma carga ali que ele entende que, por ser um bom vendedor, ele conhece o mercado, então ele conhece as oscilações de mercado, ele percebe que ali você tem um gap no mercado, ele compra aquele produto, armazena e ele vende. Ele faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele fala, caramba, tô ganhando mais dinheiro fazendo isso do que sendo funcionário de uma grande empresa dessa, né? E aí ele abre uma distribuidora para ele. Achando assim que é funciona. fácil. Achando que a empresa é só vender. É só vender. A gente estava falando aqui anteriormente que venda é o coração da empresa. Pô, mas Mas não é nem só só isso, de né? coração vive um homem, né? Nem só de coração é o corpo. O corpo tem várias outras funções ali necessárias, vitais, né? O rim é importante, o pulmão é importante, tudo é importante, né? Então acontece muito isso. De o vendedor se tornar empresário, no caso desse segmento de distribuição em específico, ele se torna um empresário e ele tem uma força de vendas muito competente, muito forte, traz muito resultado, traz muita receita para a empresa, mas ele esquece todo o resto. Ele esquece de compras, ele esquece do estoque, ele esquece do financeiro, aí dentro do financeiro ele geralmente corrido por inadimplência, ele começa a ter problema com os outros órgãos aí, né, do corpo humano da empresa aí, né? Então é muito, assim, problemas que eu percebo muito comuns aí nessas empresas que a gente atende. Gestão financeira de fluxo de caixa, é uma dificuldade muito comum da turma, que acho que tudo numa empresa se conecta, né? A gente começou brincando na analogia de corpo humano aqui, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? É um Porque sistema, Faz né? sentido. é um ecossistema, né? Uma decisão tomada de forma equivocada numa gestão de estoque afeta seu financeiro, afeta seu comercial, afeta seu contábil, afeta tudo fiscal e por aí vai, né? Então, um ponto que eu vejo muito latente, assim, e muito comum,
é a dificuldade em gestão de fluxo de caixa, por exemplo, né? Em segundo lugar, eu acho que é o estoque, a gestão do estoque, né? O cara tem muita visão que, pô, é só comprar mercadoria e armazenar que, pô, show de bola. Uhum. Tem lá para vender, vende e pronto, acabou, né? E nem se dá conta que é dinheiro parado ali, muitas vezes, né? Exatamente. A Nossa. gestão de suprimento é zero. E, e muitas vezes também tem muito problema no comercial, né? Uhum. Eu falo para cliente com muita frequência, cara, comercial quebra uma empresa com muita facilidade. Principalmente empresa, qualquer tipo de empresa, na verdade, né? Só vender Mas mal, uma né? empresa de produto ali, que você tem um recurso limitado, né? Para investimento em estoque, em financiamento quando você receber, você tem esse recurso limitado ali. Uhum. E aí, quando o cara não não tem uma boa gestão do comercial, ele pode se enrolar bastante ali com essa grana aí, né? Você puxou um assunto interessante aqui, que é a gestão de estoque, que é uma coisa que eu vejo muito principalmente com indústria pequena, né? Assim, indústria extremamente pequena, que ela compra um insumo, paga esse insumo muitas vezes à vista, ou então com 7 dias ali de prazo, produz, estoca esse produto por, sei lá, 2 semanas, um mês até, e vende isso num crédito lá na frente, ou Nossa então Senhora. num boleto com 30 dias pro cliente final dele lá. E ele esquece que precisa de um dinheirinho, né, para poder manter a empresa rodando durante todo esse processo. Essas empresas maiores que você já tem, você também vê isso acontecendo? Cara, vejo com muita frequência. É muito comum, né? É a tal da gestão de fluxo de caixa zero, né? Realmente. Não tem gestão nenhuma de fluxo de caixa ou se pergunta muitas vezes aí pelo tema do podcast, né? Pô, onde está meu lucro? Sim. Dificilmente eu falo com empresa que o empresário ali, ou o tomador de decisão ali, tem muita clareza de onde está a grana dele, né? Uhum. E é muito comum isso acontecer em pequenas indústrias, exatamente pela dificuldade de ter um profissional ali mais maduro em termos de gestão, Uhum. né? Ele compra mercadoria, muitas vezes ele é pressionado ali pelo fornecedor, porque é uma indústria menor, né? Geralmente ele é pressionado pelo fornecedor. Pra Agora, final comprar de ano, é maior, muito né? comum. Tem algumas indústrias que param de produzir agora, né? Entra em Aham. férias coletivo. E aí vem uma pressão grande para os clientes comprarem, né? Antecipa pedido e tal. Só que se o cara está no mercado, né, uma pequena indústria que compra com a matéria-prima de um fornecedor maior, né? De grande porte. Se ele está no mercado, onde ele não tem ele não consegue repassar essa mesma cronologia ou comportamento de compra, né? Ele não consegue pressionar que o cliente dele compre, Uhum. ele tem aí um problema de fluxo de caixa, Sim. né? Ele vai estar estocado, vai produzir esse monte de mercadoria que ele vai continuar vendendo no mesmo fluxo que ele vende normalmente. Uhum. Isso aí já gerou um problema de caixa para ele gigante. E aí o cara não consegue ver o lucro. Sim. Né? É muito comum a gente, às vezes, negociar software, cara, preciso ver onde está meu dinheiro. Uhum. E assim, acho que a gente meio que vive numa bolha, né? A gente fala, como a gente vende soluções de gestão, as pessoas que a gente fala no dia a dia têm uma boa noção de gestão, Sim. né? Mas o mercado em geral, assim, gente, eu tenho um cliente, tem um cliente que você foi comigo, Uhum. né, para uma oportunidade da Novos, que ele não sabe quanto fatura no mês. Nossa. Ele não sabe quanto fatura no mês. Ele não sabe quanto ele tem de quando você receber em aberto. Você tem noção do que é isso? Ou seja, não Nossa, sabe. inadimplência altíssima. Ele não sabe se é ou se não é. E ele tá apavorado. Cara, eu preciso saber quanto que eu ganho. Falei, cara, você não sabe quanto que ele tem de lucro, na verdade, né? Sim. Você não sabe quanto você fatura. Como é que você tem de lucro? Assim, tem um monte de coisa aí no meio do caminho que você precisa arrumar na empresa para você poder ter esses números que isso é o básico do básico. Às vezes a gente tem uma noção de que, para muita gente que vai escutar isso aqui, falar, pô, é meio óbvio isso, né, cara? Sim. Pô, óbvio que você tem que fazer uma gestão de fluxo de caixa, óbvio que você tem que comprar, né, entender qual que é a sua demanda para você poder estocar, para você entender quanto você tem capacidade de manter em estoque, deixar a empresa mais líquida possível, gerar caixa e tal. Enfim, isso é o básico do básico. Pra gente, Pra pra eles maioria, ali. pro vendedor, que era muito bom vendedor, e se tornou, e que abriu uma empresa e entendeu ali que inicialmente quando ele abriu uma empresa era só um CNPJ para emitir a nota para o cliente que o cliente exigia para ele, que depois virou uma empresa, para ele isso é um negócio um bicho de 7 cabeças. Uhum. Né? É muito complexo. Eu acho que é por aí, Yuri. Não sei se eu te respondi, Não, Não, respondeu. ou abri várias caixinhas. Eu tava pensando aqui, porque isso tudo que você falou, né? A gente tava comentando desde o início, que a empresa acaba que tudo tá conectado, ok. Então a gente precisa ser eficiente
ter uma venda bem eficiente e ser eficiente dentro da empresa também. E o cara empreendeu por necessidade, ele não conhece processos, nada. Até para implementar um software, ele vai apanhar muito, porque ele precisa ter processos. Então, essa venda também tem que vir junto com uma implementação, o cara tem que estar disposto a se organizar ali, né? Porque a gente vê como que eles têm dificuldade de entender um processo, manter um processo. Então, é importante eles pesquisarem, estudarem sobre isso, conversarem com os vendedores, as pessoas que estão ali atendendo, né? Sobre como mapear os processos da empresa. Porque não adianta nada ele comprar um software e ele não saber dar um input ali que é necessário para poder fazer um controle de estoque, uma venda, alguma coisa. E a mesma coisa a contabilidade, a gente sente Isso que eu isso, ia falar, a né? mesma coisa, porque o cara tá tão acostumado a usar o caderninho dele ali, um papel de pão, né? Que ele vai lá, paga o software, não paga barato, independente do valor do sistema. Se você comprou uma coisa que você não usa, é dinheiro jogado fora, né? Então ele paga o software, mantém tudo junto, aí chega na contabilidade, ele manda um papel aqui, ó, pô, isso aí, mas o software, cara, usa o software, vai te ajudar. Ah, não, pô, eu já tô acostumado a fazer com isso aí. Entendeu? Eu costumo dizer que, não eu, né, mas isso é bem comum em nós profissionais que trabalhamos na área de gestão. A empresa tem 3 pilares, qualquer empresa tem 3 pilares básicos aí, né? Vão ser pessoas, processos e tecnologia. Uhum. E eu acho que é nessa ordem, né? É a forma como eu vejo, é exatamente nessa ordem. Pessoas, né? Toda empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas orientado a um objetivo comum, né? Conceito básico de empresa. Processo é a padronização, né? O como você faz alguma coisa, né? E a tecnologia, principalmente no meu produto, né? Que é o ERP, ele nada mais é do que um guardião dos processos. Se você monta um processo dentro de uma empresa e não imprime ali em cima, né? Você não coloca em cima do processo que você montou uma plataforma de tecnologia, uma solução que trave aquele processo, muito possivelmente aquele processo vai estar preso com algum funcionário que, se sair, o Já processo era? está junto com ele, Uhum. né? Ou ele vai estar ou ele vai ser perdido quando isso acontecer, ou ele vai ser perdido, ele vai ser devorado pelo tempo ali, o ferrugem do tempo vai corroendo o processo, né? As pessoas vão sempre tender a fazer o que é mais fácil. Sim. Isso é óbvio, né? Sim. Todo mundo gosta de fazer o mais fácil, Uhum. né? A gente é preguiçoso por natureza, né? Então, o que acontece? Destrói todos os processos da empresa. Quando você vem com um software que trava isso, e a gente passa muito por isso na empresa, né? Às vezes eu vou fazer a implantação de um RP, acontece da gente fazer a implantação em empresas que têm softwares muito simples, e vem com o nosso software e trava muito o processo, né? Melhora muito a eficiência operacional da empresa. E tem empresas, e é muito, muito interessante quando você já vai implantar o software em empresa que já tem um software legal, ok, de mercado, e vem para a nossa ferramenta por várias melhorias que ele vai ganhar ali em funções específicas, né? É bem interessante quando você percebe que as empresas que não têm um software, o cara é um distribuidor e usa o software de varejo, por exemplo. Tem uma série de processos que ele faz na mão, na munheca ali. O romaneio de entrega dele é feito na mão. A gestão financeira, muitas vezes, o cara faz lá o boleto do banco dele, ele vai lá, entra no site do banco e faz na mão. Imprime, tem a pastinha para guardar tudo. Exatamente. Isso quando tem a pastinha, né? Isso Essa é a quando tem a realidade, pastinha. né, do empresário brasileiro, cara. Assim, a turma Exatamente. fala, às vezes eu vejo muita galera falando das empresas, principalmente a bolha São Paulo, né? A gente consome muito conteúdo que é produzido em São Paulo, né? Aí a gente olha aquilo e fala, bicho, as empresas não são isso aí, cara. Sim. A gente não é isso aí que você está falando. As empresas que a gente vê no dia a dia, que a gente convive, principalmente, né, no interior, não são bem desse jeito. E em São Paulo também não são assim. Eu tenho cliente em São Paulo e você tem um monte de empresa lá que estão lá no papelzinho ainda a gente, se você vem com software e consegue travar esses processos, o seu ganho nesse cenário, quando a empresa não tinha nada, você tem um ganho de produtividade absurdo. Gigante. Porque, Gigante. cada um faz uma coisa. Mas você está falando de uma grande empresa? Não, cara, uma empresa com 3 funcionários. Uhum. E você tem cada um deles fazendo a mesma coisa de um jeito diferente. E talvez não precisasse dos 3 fazer, talvez um só, da forma correta, você já conseguiria ter o ganho de produtividade que você precisa. E tem coisas que são processos que é ganho de eficiência e tem coisas que é ganho que é aumento de risco, né? Por exemplo, processo de controle de crédito, né? Para quem vende no prazo, né? Que é muito comum, né? Na indústria, na distribuição, você vende no prazo. O processo de autorização de pedido, né? Uma distribuidora tem um negócio bem parecido com o banco, se você parar para pensar, né?
Ela pega o produto que está no estoque dela Uhum. e vende para o cliente, né? O cliente faz um pedido, ela envia o produto para o cliente e acende uma vela para Nossa Senhora Aparecida para o cara pagar. É. Porque se o cara não pagar, não pagou. Uhum. Uhum. Ah, mas ele pode acionar o cara, mas tá, mas ele não recebeu o dinheiro. É. Vai receber daqui a 3, 6, 8, 10 meses, ou nunca vai receber aquele negócio. É mais ou menos assim que funciona a distribuição, ou qualquer empresa que vende produto no prazo, né? E aí, o que o banco faz, né, cara? Quando ele vai te emprestar dinheiro, né? Ele pede até seu atestado de óbito, né? Pede tudo quanto é documento possível, para ele ter segurança para te entregar o dinheiro e saber o que ele quer, né? Ele quer te emprestar e quer receber de volta, né? Sim. Se só te emprestar, o trem não fica bom para ele, né? A distribuição ou as empresas do comércio atacadista aí, o comércio varejista tem que ter a mesma lógica na hora de conceder o crédito. Quando ela faz uma venda a prazo, ela está concedendo crédito pro cara. Uhum. E muitas vezes eu canso de ver empresa assim, cara, isso aqui chegou o pedido, fatura o pedido. Mas quem aprovou esse pedido, né? É. Não sabe nem quem que é, né? E uma Paga. coisa que você falou, assim, que é bem importante, viu, gente? Que o empreendedor, muitas vezes, no processo de implementação de melhorias, não só de software, várias outras coisas, eles veem que isso vai ser demorado, vai ser difícil, tem muita coisa envolvendo, é melhor não fazer. Não, gente. No médio e longo prazo, aquilo ali dá um impacto de eficiência, margem de lucro, que vale muito a pena aquela dorzinha de cabeça no início para poder implementar as melhorias e fazer o negócio acontecer, né? Sem dúvida. Só voltando na questão do estoque, eu lembro uma frase que você me falou que o dono da empresa, ele não abre a conta corrente dele para o funcionário, mas deixa ele entrar no estoque sem tomar cuidado nenhum. Não sei se você lembra que você falou disso uma vez comigo. Eu falo isso sempre com representação comercial também. Fala, cara, tipo, se eu pedir para você logar aí agora aí, na sua conta bancária, você deixa eu ver a sua senha? Cara, pô, óbvio que não, né? A senha do banco da sua empresa aí. Claro que não. Falei, cara, abre você seu aplicativo aí agora aí, quanto você tá aí no banco? Não me responde não. Agora, quanto você tem no estoque? Uhum. No banco você sabe. E no estoque? Não tem ideia. Uhum. Não tem ideia de quanto tem no estoque. Agora me responde uma coisa. Quanto que você... Pega aí quanto você tem no banco, quanto você tem no estoque. Onde você tem mais dinheiro? Uhum. Onde você acha que tem dinheiro? Matou a venda, Óbvio, né? sabe? Depois dessa, já assinou o contrato, tá Aí tudo o cara certo, fica vamos assim, implementar. Pô, realmente eu não olho com a atenção que eu deveria olhar para a gestão de estoque, Uhum. né? Porque o problema não é só o cara comprar errado ou ter ruptura de estoque na venda e perder a oportunidade. Uhum. O problema é como ele lida com os controles de estoque, né? O cara que trabalha com um produto de peso, perdão, que tem um shelf life curto, né? Um controle de lote de validade ali, que não faz esse controle da forma adequada, a quantidade de grana que se perde ali no meio desse caminho. E, de novo, o tal do lucro tá ali. Uhum. Tá ali. Uhum. São os gaps, né? É ali que a gente percebe. É isso aí. Vai lá, eu aqui. É porque eu tava olhando ali. Eu tô assim, gente. porque ele- Eu falo demais. Eu Ele fico tocou tentando- no assunto que Não sou você vendedor, se gosta. deixar eu falo 5 horas aqui, tranquilo. E deu ruim, gente. Ele aqui, tocou, todo mundo. ele tocou no assunto que você gosta, que são pessoas. Ai, eu E tava. você tinha uma pergunta exata Eu tô pra aqui ele. assim, né? Eu fico assim, pensando, desde o início, quando a gente conversou, tava falando sobre a equipe comercial. Porque assim, Darlan e Yuri se conheceram e Yuri mudou a gestão dele. Gestão de pessoas. E isso foi lá pra dentro da Que Novos. É responsabilidade, fantástico. gente. Super. Não, mas você não sabe. Tanto que já ajudou a gente. Que bom. Isso foi lá pra Novos, Se a foi gente cresceu pra muito. melhor, então, pô, que bom, Muito, obrigado. muito. Paga o almoço, então. Então, Pix do assim, Antônio até hoje nada, né? não, nada. Nem o chopp, né? Nem o chopp. Pix nem chopp. Nem o chopp. Eu quero saber, assim, quais são os maiores desafios que você encontra na gestão de pessoas dentro da sua empresa, assim? Não só vendedores, com todo mundo. O que você... A cara que ele tá fazendo é impagável. Eu tô Ele... Gostei do assunto. Não, tá Quais os complicado. maiores desafios que você encontra aí? Porque você tem quantas pessoas hoje na sua empresa? Cara, a gente deve ter umas 40 e poucas pessoas, assim, eu não sei É mais ou exatamente menos o quantas que tem lá pessoas. na Novos, mas é difícil lidar com pessoas, não é simples. Considerando direto, Mas é tudo a galera base, né? presta Aquilo que você falou, serviço. pessoas, processo, tecnologia. E aí, quais as dificuldades? Cara, na minha empresa eu acho que não é diferente da maioria das pequenas empresas, médias empresas no Brasil como um todo, não. Assim, a minha mão de obra é muito especializada, né? A maior parte do meu time é técnico, né? Uhum. E o desafio é gigantesco. As pessoas é o maior desafio de qualquer empresa, na minha opinião, né?
conseguir direcionar, né, ser parte do conceito de empresa, como eu falei anteriormente, que é um grupo de pessoas, né, orientadas ali ao mesmo objetivo. Uhum. O difícil é orientar todo mundo ao mesmo objetivo. Eu Acho que a pensei dificuldade é essa. exatamente isso. Acho que a Como você vai dificuldade é o garantir negócio, que tá cara. todo mundo olhando pro mesmo objetivo? É porque tem Olhando aquele pro cara mesmo que veste a lugar. camisa, Tem. né? Tem aquele cara que entra e empreende, que eu me considero um desses, né? Eu entrei lá na Nova, eu era estagiário ainda. E, pô, cheguei onde que eu cheguei. E tem aquele cara que, pô, ele quer chegar lá 8 horas, sair. Se ele puder sair 5h59, é melhor pra ele que sair 6 horas. Tá tudo Esse certo, cara. né? E esse aí. Tudo certo quando Né? isso acontece também. Todo mundo faz parte da engrenagem, né? A gente, às vezes tem que botar um óleo, trocar uma peça. Né? Não tem jeito. É engraçado, assim, o nosso negócio lá, cada um tem um perfil muito diferente, né? Somos 3 sócios, o João Paulo, eu e o Wesley. E, assim, eu e o João temos um perfil bem parecido, né? Mas o Wesley é mais técnico, né? Que o Wesley é o CTO da empresa, então ele cuida mais da parte de desenvolvimento de software, de manutenção da ferramenta, desenvolvimento de novas ferramentas e tudo. E assim, você viu uma diferença gigante entre o time técnico, né? Que geralmente são pessoas, a galera mais técnica, mais introspectiva, até Aham. pelo próprio Pelo própria rotina de tipo trabalho ali, né? O cara Aham. precisa estar muito concentrado ali, muito centrado no que ele está fazendo ali para poder conseguir construir uma lógica eficiente lá no sistema. E a gente pega o time comercial que é tudo descaralhado, né? Nossa senhora. Geralmente o vendedor bom é tudo descaralhado e, porra, não tá nem aí pra nada e tal. Fala alto e confusão danada. E é muito Nossa. engraçado quando Bate na mesa. você vê a diferença entre esses dois comportamentos e conectando um pouco desse assunto de liderança aí, né? A liderar esses dois times aí, eu acho que exige habilidades de liderança diferentes, né? Você tem que ser um camaleão, né? Para conseguir. Os Eu não dois ao sou, tá, mesmo gente? tempo. Quem, Fica cada um com o seu aí. eu cuido mais da parte comercial e cada um, a gente distribui um pouco lá dentro da empresa, cada um puxa o time dentro da sua atribuição ali, vem com o time para essa atribuição, para que a gente consiga trilhar o mesmo caminho. Uhum. Mas liderança é um desafio imenso, na minha empresa, na Novos, Nossa. e eu acho que na empresa, em todos os negócios aqui, sejam tanto os empresários estão ouvindo, quanto as pessoas que ainda não empreendem ou intraempreendem, Aham. a relação humana é um É muito problema desde que complicado. inventaram o homem. E manter todo mundo motivado, assim, é muito difícil, né? Igual você falou, vocês se completam, né? Porque são 3 sócios com perfis diferentes. Maravilhoso, porque quando é todo mundo igual, aquilo ali fica um pouco rígido, fica complicado, um não sabe lidar com uma equipe. Lá na Novos, a gente tem vários coordenadores, né? E hoje a gente tem um conselho estratégico que tem 4 pessoas. Eu, meu pai e o Yuri é gerente operacional. Cada um tem um perfil de liderança. E cada um com o seu time, porque são times completamente diferentes. A gente vai liderar o time do marketing ou do comercial, não vai liderar do mesmo jeito do time fiscal, que é uma parte mais técnica, assim, né? Que é uma parte mais técnica, assim, que a gente vê no dia a dia. Então, realmente é muito difícil. E manter essa galera motivada, como que é seu estilo de liderança lá? Como que você considera, Com a assim? galera do comercial, como é que é? Não, porque deve Caraca, ter que ser gente. mais pulso firme, né? Porque senão você não bate meta. Cara, eu acho que eu sou mais. Eu gosto mais de motivar. Assim, o comercial é um. Eu acho que tudo nasce, voltando até antes da liderança aí, eu acho que tudo nasce na seleção e você escolhe as pessoas que entram pro time, né? Aham. Começa aí, né? Tem que Quando ter o você, perfil ali, né? quando Que você bate com a escolhe mal empresa. ali a pessoa, ou que você não tem um processo seletivo muito bom, ou porque você realmente, de repente, errou ali no desenho do perfil e tal, Uhum. e acabou trazendo uma pessoa que não está alinhada aos propósitos que você tem ali como empresário, tudo, ou como líder ali do setor, o negócio já começa torto, né? Uhum. E assim, a gente tem. Eu vejo isso muito comum lá na minha empresa, tem isso, e já vi isso em vários negócios. Um paternalismo muito grande, né? Você tem 2 pontos, né? Você tem um paternalismo, né? Insiste em cuidar do funcionário ou tomar as decisões ali com o colaborador ali, como se você fosse pai e mãe dele, com pena do que pode acontecer com ele, né? Uhum. E muitas vezes isso é a pior coisa que você faz pro cara, Traz né? muita ineficiência pra empresa também, E né? pro cara, né? Nossa. Pra ele, Você né? O tá cara não atrasando se a vida desenvolve, dele, né? entendeu? O cara é bom pra Desenvolve. caramba numa coisa que você tá exigindo que ele, pô, querendo que, pô, o cara é uma águia, você tá querendo que ele nade, pô. Uhum.
Pô, nada mal pra cacete. Pô, mas uma parada é voar, irmão. Eu não sei nadar, Aham. sacou? Uhum. Quando você segura muito o cara ali, você tá fudendo o cara, né? Aham. Tá sacaneando a vida do cara lá, você tá dificultando isso. E assim, é, numa segunda instância aí, você tá também atrasando a empresa, porque você tá esperando que venha um resultado daquele colaborador e não vai vir. Tem os Aham. extremos, né? Tem muito paternalismo, também muito as pessoas que são muito autoritárias ou não escutam e não delegam, são muito então eu sou muito a favor do meio termo. Em Eu tudo acho na que vida, acho que tem o meio sempre, né, o isso caminho do meio é sempre o é, melhor, né? eu Uhum. falo que pra gente ser um bom líder, a gente tem que ser bem camaleão, assim. Meu papel lá na Novos é lidar muito com mais a parte interna mesmo. Então, muito RH. E, nossa, com cada um eu tenho que ter um jeito de conversar, eu tenho que entender o perfil de cada um, porque são muitas áreas. É super difícil, é super difícil. E manter todo mundo motivado, não, impossível. Cara, A liderança eu acho gente que é um fica. tema muito complexo, assim, né? É, Eu, particularmente, é um tema que eu procuro me desenvolver e cada vez mais, nos últimos anos, eu tenho procurado cada vez mais me desenvolver mais, porque confesso que não é uma competência que eu tenho muito desenvolvida, eu preciso melhorar muito isso. Uhum. A gente tende, por exemplo, eu lido muito bem com um cara da minha equipe pô, que é proativo, que é sagaz, que, porra, bota a coisa pra frente, faz acontecer e tal, pega a missão ali e vai até o final. E eu já tenho dificuldade de lidar com um cara que tem que ficar, cara, e aí, você fez? É, Aquele negócio que nossa, é. você fez. Toda reunião, cara, mas você falou que ia fazer da outra, você não fez Aham. nessa. Aí na é, outra também você não fez. Aí o que aconteceu que você não aquela fez, pessoa que cara? você tem que ficar empurrando ali, né? Eu tenho dificuldade. Ah, Aí, mas isso é bem difícil mesmo, não é não, só mas tem você, gente né? que. Tem gente que habilita, porque às vezes o cara é assim, tem um porquê, Aham. né? E às vezes tem gente que consegue identificar ali qual que é a dificuldade que aquela pessoa tem e Uhum. promover o desenvolvimento dessa pessoa. Que eu acho que esse é o nosso papel como Como líder, líder. né? E eu consigo fazer isso em alguns perfis e outros perfis eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer. Então eu preciso trabalhar muito esses que eu tenho dificuldade, né? Uhum. É muito fácil liderar e motivar alguém que parece com você, né? Que tem um perfil, um Sim. comportamento ali parecido. É muito Verdade. fácil. É. O difícil é lidar com o diferente, né? Isso, mais uma vez, desde que o mundo é mundo, né? Você lidar com uma pessoa que pensa diferente de você e tal é muito difícil, É. né? Eu acho que o desenvolvimento da liderança é muito nesse aspecto aí, conseguir trazer pessoas que têm um perfil um pouco diferente do seu para seguir o mesmo objetivo. Uhum. Esse é Uhum. um desafio gigantesco. Eu tô aqui pensando, gestão de pessoas, quando você falou de deixar as pessoas muito tempo naquele lugar, tentando abraçar muito, a gente teve um período de gestão que foi muito assim, até a gente conseguir ir mudando nossa cabeça, porque a empresa é empresa, poxa, a gente precisa ter lucro, Não não é é ONG. ONG. É. É, não é ONG. Essa frase veio de você, tá? Que eu É tô verdade, sabendo é E que verdade. água até a eu morte. Foi com eu, você. E água até a o Igor morte. chegou e falou assim, poxa, não sou ONG, não. A gente tem que É. ter. E não é todo funcionário que vai abraçar como se a empresa fosse dele, né? Infelizmente. Não, mas É, também se todo mundo tivesse esse perfil, né? o perfil de ser empreendedor, porra, não ia existir mais funcionário, É. né? Então a gente tá ali para Então, estimular e Cara, ensinar o funcionário, né? eu Para curto poder o estar lance com a do jogo gente. limpo, assim. Eu tenho tentado implementar isso na minha vida como um todo, assim, jogar limpo e entender, assim, o que que o cara quer de verdade, entendeu? uhum, Tem gente que tem dificuldade de saber o que quer também, né? é, Tem esse ponto também. Mas eu tenho tentado trazer para o time, assim, a gente fez uma seleção, a gente fez uma seleção há uns 2 meses atrás, um cargo bem importante para a gente, bem crítico, e eu consegui, assim, participei na fase ali que eu participei, eu acho que eu consegui chegar no cara, porque a gente fez isso, até com o apoio de uma consultoria, até indicado por vocês, Uhum. é, consegui entender, para entrevistar o cara, eu escrevi bem o que eu precisava, quais as características que eu precisava de fato que o cara tivesse, né? uhum. Pro cargo, e não para lidar comigo. Uhum. Isso faz uma Tem certa que diferença ser. também na hora de fazer É. a seleção, sabe? O tema é gente, assim, eu acho que cabe um podcast só para falar dele, né? Nossa, sim, Porque Sim, acho uns é 3. muita coisa, cara, é muita coisa, assim. No comercial, por exemplo,
como tá muito próximo de mim ali, eu procuro sempre trazer pessoas que têm um perfil de trabalho mais parecido com o meu. Parecido. É até isso que eu ia te perguntar, exatamente. O que você procura pra ser uma pessoa? Primeiro, pra ser um bom vendedor e uma pessoa pra trabalhar contigo mesmo. Aquele cara que você falou, quando tá do meu lado é mais fácil de eu puxar ele. O que que você olha nessa pessoa? Sem blá blá blá, cara, eu acho que o vendedor tem que ser um cara ambicioso, um cara que quer mudar o status quo, cara. Uhum. Eu acho que se ele não quiser isso, pra trabalhar com venda, assim, eu acho que não rola, sabe? Uhum. Eu acho, Sim. né? Essa é uma opinião minha. Uhum. Mas eu também acho, eu também penso isso Eu acho que é o também. cara assim, inconformado, sacou? É, independente do momento que o cara tá, ele tá inconformado com o lugar que ele tá, ele quer ir Sim. né, ele quer absorver conhecimento e ir para outros lugares, né? Uhum. É engraçado que eu tenho algumas pessoas que passaram ali pela empresa, cara, que eu tenho um cara que eu gosto muito, que trabalhou comigo e hoje está super bem, está numa empresa muito grande, está muito bem nessa empresa, que era exatamente esse cara. Uhum. E eu lembro da entrevista que ele fez, né, na primeira vez que a gente conversou, ele falou, cara, não entendo nada de sistema, não sei fazer nada disso, mas eu sou um excelente vendedor. Você pode me entregar qualquer coisa que eu vendo. Eu não sei se, eu não sabia naquele momento se eu entregasse qualquer coisa para ele, ele venderia mesmo, mas é só a autoconfiança que ele tinha, e eu via no olho dele que ele queria a oportunidade de aprender aquele negócio, porque ele queria botar aquilo para frente, aquilo que me motivou mais a trazer o cara pro time, porque eu acho não, né, tenho certeza, o comportamento Conta muito. é 90% da história, né? Se o Uhum. cara tivesse É a vontade, comportamento, né? essa vontade de fazer, de mudar o status quo, Uhum. cara, é conhecimento técnico, a gente está cansado de saber disso, que é skill técnico que a gente desenvolve. Contrata. Pelo técnico Contrata e pelo. demite pelo comportamental, né? A Contrato máxima, né? O pessoal comete muito esse erro, né? Você contrata só olhando o técnico e acaba tendo que demitir pelo comportamental da pessoa. lá na empresa acontece isso, né? Imagina, É. uma empresa que o técnico lá pesa muito, né? Porque se eu contrato um programador que não sabe programar na tecnologia que a gente precisa, do jeito que a gente precisa, ele não produz. Aham. Não tem como o cara produzir. Mas mesmo assim, a maioria das demissões são comportamentais. Sim. Uhum. Eu acho que poucas vezes, eu não acompanho tanto, porque o time fica mais debaixo do Wesley, do João, mas eu acho que na maioria das vezes, acho É. não. Na minha experiência ali, no tempo que a gente passa junto ali, as demissões que eu acompanhei, que eu vi acontecer, foram, na maioria Comportamento. delas, comportamental. Uhum. O cara que é um excelente desenvolvedor, mas, cara, não dá pra conviver com o cara. Acontece tem jeito. muito. Acontece muito. E quando. Que é um tema chato de falar, né? Mas essa parte de demitir, de desligar um vendedor. Eu acho Como não. que você decide? Se chegou nesse motivo é porque já tá Aí, ó, tomando a decisão. entendeu aí? Entendeu meu motivo de liderança, como é que mudou? Ai, não, não tá ruim, não. Se chegou na hora da Cara, as demissão, pessoas porque tem que ir floreiam mesmo, muito tema vai. a gente Então, também. Na boa, cara, é. eu sou um cara bem prático, você me conhece há um tempo, assim, eu Aham. sou um cara bem prático. A gente tem mania de florear muito. E no meu negócio também acontece isso, a gente floreia muito lá também, as coisas assim. Pô, cara, você sabe quando o cara não tá afim, sacou? Uhum. É. Eu E acho que uma conversa franca resolve o negócio, cara. E você tem um negócio, né? Se você vai demitir a pessoa e ela toma um susto, é porque você não deu feedback direito e tentou melhorar. Agora, se ela realmente tem a consciência ali, né? É porque ela já sabe que a hora dela tá chegando, infelizmente. Exatamente. Mas se a gente tivesse um checklist seu hoje, o que faria você desligar um vendedor? Tirando que ele não tá vendendo, né? Eu acho que o primeiro checklist Isso. seria, não vende. Tem que bater meta. Não tá vendendo, acho que é um bom indicador de que ele não tá na profissão errada, ou vendendo produto errado, né? Ele, de repente é um excelente vendedor, mas de outro tipo de produto, né? E tem que saber seguir processos, né? Exatamente. Eu acho que, pegando o gancho que você falou, Brenda, apesar, a galera tem muita essa ideia de que, apesar de eu ter falado anteriormente ali, né, que essa questão comportamental tem um peso muito grande, venda, na minha opinião, é muito mais processo. Aham. O resultado final da venda acontece quando você segue processos, né? Uhum. E as pessoas que eu mais vi performar em vendas são as que seguem processo. Então, assim, já que o primeiro item é vender, o segundo item, na minha opinião, seria a dificuldade em seguir os processos estabelecidos. Precisa Cara de muito. SDR, Nossa. por exemplo, né, que trabalha lá com a geração de lead ali, qualificação e desenvolvimento do lead. Se ele não segue o processo, ele não tem uma agenda de trabalho e não consegue seguir essa agenda de trabalho, cara, não vai ter resultado. Não vai fazer o volume de Qualquer ligação, vai. outro profissional, né? Acho que o pessoal tem É. ainda tem
Hoje em dia eu acho que o tema venda, né? Tem alguns caras da internet aí fizeram a profissão vendedor voltar a ter o brilho que tinha, né? Sim. Eu tenho muito orgulho de ser vendedor, espero morrer vendedor. É, porque Profissão. antigamente era assim, o que que você é? Não deu em nada, vira vendedor. Hoje em dia. Eu vejo o pessoal falando assim, não lembro quem que fala isso. O Flávio Augusto que fala. Tipo, chega uma mãe, o filho dele o filho dela tá desempregado, e ele fala, arruma aí alguma coisa pro meu filho e pode ser até de vendedor. Até Tipo, pô, vendedor. E geralmente o vendedor é o cara mais, tem que ser o cara mais preparado do negócio, né? Bem tem que pelo contrário. depois do dono, se não até mais, ele tem que saber mais sobre o negócio do que o próprio dono da empresa. Pelo menos sobre o produto, né? Sobre o É. produto ele tem que saber Tem mais que saber que todo muito. mundo, né? Tem que saber muito. Principalmente no impacto que o produto causa no cliente, né? Uhum. Acho que é alguns pontos. Mas concluindo aí, o Yuri, não estou preparado para o seu checklist. Mas eu acho que a questão de seguir os processos de venda, eu acho que é o ponto, assim, é o que vai fazer com que ele não performe, Sim. né? Se o cara não consegue seguir o processo, porque o bom vendedor geralmente é o que segue o processo, porque venda tem uma estrutura. Sim. Até se for para a área de programação neurolinguística, for para a ideia ali de comportamento de comportamento humano mesmo, tem os momentos, né? Tem os níveis de consciência, tem a Sim. história toda ali que se você não passou de uma determinada fase, não adianta você ir para a próxima. Aham. Tem que vencer aquela barreira ali, porque senão a venda não vai acontecer. Se o cara tem dificuldade de seguir o processo, realmente vai tá fora do time. Voltando numa pergunta rapidinho lá atrás, já que você trouxe de processo faz vender mais ou vender melhor? Acho que faz os dois, né? E qual que é melhor, vender mais ou vender melhor? O que você prefere? Cara, eu aprendi em administração, cara, que tudo que envolve negócio, a melhor resposta depende. Para esse caso, eu acho que não tem um operador lógico aí, não é ou, é E. Uhum. Você tem que vender mais e melhor. Uhum. Eu acho que depende também muito do objetivo, né? Assim, se você quer ganhar no volume, né? Ô, Brenda, eu concordo e discordo, porque assim, você pega uma Eu concordo e discordo. Então, olha só um outro jeito de falar concordo com uma parte depende. da fala, Eu concordo e discordo. uma parte da fala eu concordo, outra parte eu discordo. Eu acho que depende, porque depende do momento da empresa. Por exemplo, você pega o mercado de startup, né? Às vezes o cara tá ali com uma grana de fundo de investimento, o cara precisa, positivar expandir, cliente. né? Né? Ele precisa ganhar território, precisa liderar um nicho, enfim. Pode ter essa estratégia, sim, que aí é vender mais. Né? Tem que vender mais. Uhum. Não interessa que custo. Sim. Né? Agora, aí você vê, né? A gente passou agora essa fase de dinheiro caro, né? Aí esses booms de startup, tudo aí, o negócio caiu tudo por terra, Sim. né? E agora o que importa nas empresas, principalmente, por mais que sejam startups? Geração de caixa. Uhum. Pô, para gerar caixa, você tem que vender melhor. Uhum. Não adianta só vender mais. Sim. Aham. Então, por isso que eu acho que o depende tá aí. Concordo se você tiver por exemplo, você vai, sei lá, pega o Rap em São Paulo, por exemplo. Ou qualquer outro, um aplicativo que quer entrar no mercado de Juiz de Fora. Cara, o cara vai sair dando um monte de Ele vai ter que cupom, fazer um isso, monte de né? coisa que, pô, isso é vender muito. Muita gente vai comprar dele porque tá barato. E não porque ele entendeu que tem valor o produto. Isso vai acontecer no médio e longo prazo se for um produto bacana. Uhum. Então ele tá vendendo mais. Sim. Mas vai chegar uma hora, cara, que essa conta não vai bater. Ele vai precisar vender melhor. Uhum. Eu também acho isso. Mas quando isso é consciente, show de bola, porque isso geralmente é uma estratégia, né? Sim. O problema é que a gente convive com várias empresas, esbarra em várias empresas, que não sabe, né? Vou te dar um negócio besta, assim, que nem precisa do software RP da Unio para fazer isso, tá? Curva ABC, Aham. né? Análise de venda por curva ABC, seja ela por quantidade, por rentabilidade, ou por valor financeiro, né? Por volume de faturamento. Sim. Essa análise nessas 3 dimensões, por exemplo, cara, já te dá uma pancada de site de que produto, de como que você pode direcionar melhor o seu esforço de venda. Né? Uhum. E as empresas não fazem. Sim. Não fazem. Não Assim, fazem. 99,9% das empresas que eu falo Uhum. não usam uma análise ABC de curva ABC. Uhum. E, coincidentemente, os que usam geralmente são os maiores, geralmente são os mais bem-sucedidos. Uhum. Né? Uma análise besta dessa, que o cara tá fazendo no Excel, né? Um papel dá para fazer, Sim. né? Com a calculadora na mão dá para fazer. Ele consegue entender que tipo de produto que vale a pena ele
ele direcionar o esforço comercial, a força de vendas dele ali, né, para ele conseguir ter um resultado mais rentável ou ter estratégia de vender mais, Sim. né? Então, assim, acho que é muito isso. O vender melhor ou vender mais depende, Depende da estratégia. mas o melhor de tudo é quando você consegue saber por que você está vendendo mais e por que você E por quê? está vendendo melhor, né? Aham, Aham. faz todo sentido. Ô, produção, quanto tempo a gente tem aí já? 1 hora? 1 hora? Deu não? Não, então tá. Tamo indo. Vamos, Vamos vamos ir. seguir para uma parte aqui, o Darlan. Hã? Ó. Ah, não, tô tranquilo. Não, Não, tô tranquilo, quer ir? Tranquilo. Não, tranquilo. Darlan, quer? Uma pausa? Tranquilo. Então, beleza. A gente também já tá Essa finalizando. parte da curva BC eu acho muito interessante, porque se a gente olhar só para a curva BC, você passa a melhorar suas vendas, passa a melhorar o controle de estoque, né, a gestão do estoque, porque a curva BC fala isso tudo para você. Fala o produto que não tá vendendo, né, que tem pouco giro nele, né, o produto que gira muito é aquele 80-20, né, muitas das vezes é isso. Nosso digníssimo Pareto, né? O nosso famoso. Então, ó, a gente passou aqui por vendas, a gente passou por gestão de estoque, gestão de pessoas, Nossa senhora, deu uma Finanças. volta na empresa, né? e uma parte que eu converso muito com você, que é a hora de expandir a empresa. E eu lembro que você me falou uma coisa muito importante, óbvio, pensando no nosso tipo de empresa, né? Que é de serviço, então a gente tem que ter tudo muito bem organizado para a gente querer expandir. Dá os seus 2 centavos. Quanto que você acha que uma empresa, tanto um comércio atacadista, como uma empresa de serviço, igual a gente tá no momento de expandir? O que a gente precisa melhorar para poder expandir, para seja aumentar faturamento, seja expandir uma outra área, né, uma parte geográfica? O que você acha sobre a parte de expansão da empresa? Ô, Yuri, eu acho algumas coisas, cara. Não sei se alguma delas está certa, mas eu acho muitas coisas sobre esse assunto aí. Eu acho que você tem uma questão de oportunidade. Aham. Por exemplo, lá na empresa, a gente já fez algumas expansões regionais para regiões mais distantes aqui do nosso polo aqui, que foram estratégicas e que a gente aproveitou a oportunidade, né? Chegou uma oportunidade para a gente muito boa, a gente foi, ou seja, o custo para poder ir para aquela região foi, comercialmente ali, foi muito pequeno, né? E aí a gente resolveu fazer essa expansão porque a gente entendeu que sim, era uma oportunidade, né? Mas eu sou a favor, cara, de você primeiro fazer bem feito o que você está fazendo e onde você está fazendo, entendeu? Então, por exemplo, a gente está aqui na nossa região, né, de Minas aqui, Juiz de Fora e tal, um pouco de Rio de Janeiro aqui. Por que expandir para outras regiões mais distantes se você não está atendendo nem o cara que está aqui direito? Assim, você não tem a não ser que você tenha uma equipe comercial que já tenha garimpado todas as oportunidades aqui para serviço, né? O negócio de vocês, assim como o nosso, né? A gente atende sobretudo empresas de comércio, né? Seja atacadista ou varejista. A gente tem uma infinidade de empresas aqui na região que a gente ainda não falou com elas, né? Nem conhecem a gente. Então a gente tem muita coisa para poder fazer aqui em termos de expansão ainda, entendeu? Mas, por exemplo, eu tenho hoje uma grande empresa que a gente atende no Rio Grande do Sul. Mas foi uma oportunidade que aconteceu para a gente ir para lá e todo o investimento que foi feito ali, parte foi subsidiado pelo próprio cliente para levar a gente para lá. E tudo bem, na hora que eu estou situado lá, eu vou usar a mesma lógicazinha de War ali, né? Vou conquistar aquele território ali. Também Tô eu falo lá, muito disso. Eu falo, gosto botei de um brincar cara de lá, bola. vou expandir cada vez mais ali para todas as cidades ali da região de Porto Alegre, vou tentar atender o máximo de empresa possível porque eu estou com a base lá, né? Mas eu acho que a expansão, ela... Eu escutei um vídeo você deve ter escutado também lá do Ben Shimol, né? Aham. Falando sobre expansão. Sim, E eu concordo demais com aquele negócio que ele disse que expansão é muito ego. sim. E eu acho isso demais também, né? É muito bonito você falar, né? Eu tenho um cliente em Goiás, eu tenho um cliente em Manaus. Eu falo, pô, cara, mas quanto você gasta para ter esse cliente lá em Manaus? Né? Eu acho que tem negócios e negócios, né? Por exemplo, se você consegue ter um cliente como, né, a Novos consegue ter um cliente em Manaus, você consegue entregar um excelente nível de serviço. Se a distância para você não é uma barreira, cara, você Tá tudo tá certo, né? perdendo tempo vendendo Juiz de Fora. Aham. Esquece Juiz de Fora, Uhum. né? Pegaria os clientes que eu performo melhor e que são mais rentáveis aqui na região que eu atendo e vou procurar no Brasil inteiro clientes iguais esses, né? Se não, se a questão geográfica é um dificultador,
é uma limitação para mim, cara, deixa eu olhar aqui perto de mim, então, o que que eu posso fazer na minha região aqui que é rentável, que vale a pena, que é legal, que eu consigo investir um esforço comercial bacana e ter um resultado legal, porra, eu vou ficar por aqui. Então, eu concordo muito com essa visão em que a expansão ela tem que ser muito consciente para não virar ego Aham. e virar de fato estratégia, entendeu? Você acha que tem como expandir sem queimar a caixa? Crescer a empresa sem guardar um... Conceitualmente, sim, né, cara? Uhum, Crescer organicamente é possível, mas depende da velocidade que você quer, né? uhum. Acho que depende do quanto. É. Vamos lá, conceitualmente, para você fazer mais, você precisa trazer investimento, porque o seu capital de giro ele comporta a sua operação atual. Uhum. Se você vai fazer, vou prospectar clientes numa região que custa 2 vezes mais o custo que eu tenho aqui, cara, seu fluxo de caixa não vai comportar isso. Uhum. Você precisa fazer investimento. Não tem como ser diferente disso, né? Então, eu acho difícil você conseguir fazer expansão, tanto que você acompanha essas empresas, voltando ao raciocínio que eu falei anteriormente lá de Rappi, pô, Uber, né, que Uhum. deu lucro há pouco tempo agora, é um exemplo, acho clássico, todo mundo fala É. desse troço, né? Os caras queimaram muito caixa para crescer, né? E várias outras empresas também que queimam caixa absurdamente para conseguir fazer o crescimento que querem. A startup é assim, né? Tem que... Não só startup, né, cara? Acho que as empresas em geral fazem isso, né? Assim, você precisa botar investimento para poder expandir. Não tem, Uhum. seja estoque, seja, no nosso caso, serviço, que seria mão de obra, ou o próprio CAC. Geralmente, quando você vai fazer expansão acelerada, o seu CAC sobe, né? Sim. A Então, grande questão é ter traçado ali uma estratégia muito clara para você entender o porquê que você está fazendo essa expansão e não só por ego, igual você falou, né? Eu vejo isso muito acontecendo. Inclusive, tem que entender muito bem o público-alvo, quem que você quer atingir. Às vezes eu vejo lá com os meus alunos assim que eles não têm ideia, saem atirando para tudo quanto é lado. E às vezes você ainda tem um mercado tão bom para poder consumir ele antes de gastar tanto para poder expandir, né? Antes de investir toda essa grana. E não, sai investindo, 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 e às vezes não tem nem equipe interna para poder realmente garantir aquela qualidade do atendimento. Porque conquistar o cliente é uma coisa, manter é outra. Né? exatamente. Então a entrega tem que ser muito bem feita. Para você expandir, você tem que estar garantindo, igual você falou, tem que estar garantindo o cliente que já está contigo, para você conseguir realmente expandir e atender muito bem os clientes novos que vão vir. Né? Exatamente. E é muito comum isso, né, Breno? Foi a primeira pergunta, praticamente, que a gente falou aqui, né? O primeiro bate-papo, na verdade, tópico aqui, que é conhecer o seu cliente, né? O Conhecer. seu cliente de Sim. perfil ideal. E por mais simples que isso pareça ser, não é fácil de fazer. Não, É não é difícil fácil. demais. Conhecer o seu cliente ideal, o seu ICP, é um negócio assim, você conseguir montar o avatar lá do seu cliente, é muito difícil. É muito difícil. Eu Né? falo assim, quando a gente já está no mercado igual a Novos. Uma empresa há 30 anos no mercado. E assim, a gente tem alguns nichos que a gente atua mais, agora a gente tem um nicho mais focal. Mas imagina, há 30 anos para você começar a nichar é muito difícil. Quando você já começa a empresa, por isso que eu falo, empreendedores que estão começando a empresa, já definam um nicho, porque é uma estratégia muito boa para poder atingir. Quando você está começar nichado é mais fácil do que quando você já está grande e nichar. Porque é óbvio, quando a gente está ali, a gente vai sair falando, não, vai dispensar todos os nossos clientes. Não, não vai existir Não isso. é, São estratégias que a gente vai ter que criar para começar a atingir nichos específicos, sim. né? Então eu acho que tem um nome essa estratégia de Beachhead. Beachhead, isso. Beachhead. Ai, eu com a memória ruim. Estratégia de Beachhead, que aí você vai, Não, bonito. né, por um nicho e depois vai expandindo para outros nichos. Sim. Isso é muito bom. A pessoa tem que ter esse foco, esse alvo ali, ajuda demais, demais, demais. Eu acho que volta na questão também da nossa tradição como empreendedor aqui no Brasil, né? A gente empreende por necessidade. E aí aquela história que eu passei, a gente passou e em alguns momentos ainda passa, que é, cara, bota pra dentro. É. Se não Aham. faturar, bota pra dentro. É. E aí a gente vê o que faz. E muitas vezes é um cliente que vai dar prejuízo para a empresa, trazer aquele cliente, né, vai custar, além de custar caro, a manutenção daquele cliente demanda um esforço que, de repente, mais especializado, de um tipo de profissional que é estratégico para você, e você acaba alocando ele para poder atender aquele cliente com demanda muito específica também. Uhum. O próprio comportamento da pequena empresa, que vira e mexe está
pô, precisando de fazer caixa, precisando de botar faturamento para dentro, Aham. e aí pega o cliente a qualquer custo. Uhum. E montar o ICP é difícil, né? Fazer essa análise, chegar no ICP e vender para quem você quer vender. É difícil montar essa estratégia. Muitas vezes não tem tempo, né? Mas com o empresário que você conhece trabalha Não. 6, 8 horas por dia. Não. O cara Não. trabalha muito, não tem É. tempo para poder sentar. Aquela velha máxima, né? Quem trabalha muito tem tempo para ganhar dinheiro. É. Porque isso faz ganhar dinheiro, né? Quando você chega, entende o ICP. Cara, beleza, pô, esse cara é rentável para mim. E eu gero um puta de um serviço para esse cara, Uhum. né? Meu diferencial competitivo tá aqui. E aí, porra, vou entender como que eu chego nesse cara. Uhum. E quando você monta essa estratégia e executa ela, cara, aí é game Resultado. change, né? O negócio vai embora e decola. Não, essa frase de bota pra dentro, mas me acende um sinal vermelho quando você falar. Bota pra dentro o cliente, depois a gente vê, você pode ter certeza que alguma coisa tem. É isso Então aí. você tem que entender isso aí. Justamente. É. Bom, infelizmente a gente tem que ir caminhando pro final. Eu tenho mais duas perguntas aqui para ser um pouquinho mais rápidas. A primeira é, tem mais alguma? Não, Não? Primeira se é, deixar eu falo até amanhã. quais dicas você dá para um cara já implementar amanhã, não segunda-feira, amanhã, né? Segunda-feira é o primeiro dia da mentira, é segunda-feira, o segundo é 1º de janeiro. Para colocar amanhã. Não sabe para onde que tá indo, ele tá tudo no escuro, ele só levanta cedo, trabalha, volta para casa, dorme e acorda para trabalhar. O que ele tem que fazer para implementar, alguma dica para ele implementar amanhã? Compra o sistema RP da Uni. Esse é o primeira dica. Depois fecha com a Novos. É isso aí. Tá bom, você vai fazer a sua Gente, tá vendo? Fazer podcast com vendedor, dá nisso. Eles não tinham como não vender, entendeu? Tinha que falar assim. Ô, Yuri, eu acho que uma dica para empreendedor, cara, é um negócio muito difícil, porque eu sou empreendedor também e eu sei o quanto que é difícil a rotina, né? Tudo Aham. tem uma. Já viu a frase o slogan do BOP, tempo ruim o tempo todo? É a vida do Bom, empreendedor, tempo ruim o tempo todo. Então, tá tudo certo até que acontece alguma coisa e aí você começa a ter tem que afundar ali, se afundar no meio do caos ali para resolver e colocar tudo em ordem de novo. Aham. Então, quem dera que eu tivesse aqui a bala de prata para falar, cara, faz isso e aí eu iria usar para mim mesmo a bala de prata, né? Mas, cara, o que eu percebo, assim, em algumas empresas que... A gente atende muita empresa, cara. Eu acompanhei, tem empresas que eu acompanho há 10 anos, né, cara? O que era e o que se tornou, né? Uhum. E é muito nítido. Tem um cliente, ele é cliente até há pouco tempo, virou um amigo e tudo. Deve ter um ano e pouquinho que ele é cliente. E eu vejo uma mudança de comportamento nele logo na empresa. Aham. Nele logo na empresa. Eu vejo ele vai mudando a forma de olhar para o negócio e como que o negócio vai mudando assim de rumo. Assim, é assustador. É um cara que gosta de estudar, gosta sempre de estar procurando mentores e tal, Uhum. se aproximando de gente que sabe mais que ele e tal, e o cara vai caminhando. Eu acho que essa eu converso também com um grande amigo que trabalha na empresa com a gente, cara, que é tudo uma questão de comportamento, não só para contratação, Uhum. não só para as pessoas, não, afinal de contas, o empreendedor é uma Uma pessoa, né? pessoa. Então, conseguir, cara, buscar pessoas, acessar pessoas, sair um pouco da operação. Nem que seja um dia na semana, um dia no mês, né? A gente tem lá, fomos lá pro G4 no ano Uhum. passado, por exemplo, né? Você sai daqui, pô, cara, o que você aprendeu lá vai mudar a sua vida e tal. Talvez não vai mudar a minha vida, cara, mas você conversa com tanta gente que tá lá que você começa a repensar o seu negócio, Uhum. né? Eu acho que não é os caras que estão no palco, na minha opinião. Eu gosto muito de estar exposto a esses eventos com uma certa frequência, porque na maioria das vezes que muda meu pensamento não é o cara que está no palco, Uhum. o que ele falou lá. Porque, pô, falar do palco, vou falar que é fácil, Uhum. mas talvez você aplique, a realidade dele é bem diferente da minha. Mas os caras que eu conheço que no cafezinho, Uhum. entendeu? O Gente como a bate-papo gente, do né? café que... É porque o cara ali não quer me vender nada, ele não quer contar um storytelling para me vender algo no final, Sim. né? Ele tá ali e sofre dos mesmos problemas que eu. Alguns ele já resolveu, outros ele, porra, tá patinando e eu sei mais que ele, a gente, aquela troca, né? 1 mais 1 dá 3 ali, a Aham. gente contribui. Então, se eu pudesse dar um conselho para alguém, uma sugestão para alguém, seria, cara, se expõe mais esses ambientes, entendeu? Eu vejo muita gente muito focada dentro do negócio, o cara não tira a cabeça do negócio para nada, Uhum. né? Que seja no encontro, aqui em Juiz de Fora tem alguns, né?
Vai lá uma vez por mês, tem muito blá blá blá, muito vendedor nesses eventos, né? Mas você trocar ideia ali com pessoas que, cara, eu vejo muito isso também. O cara tem uma padaria, ele só quer falar com um cara que tem padaria. Pô, irmão, fala com um cara que tem empresa de software, fala com um cara que tem um frigorífico, o cara que tem uma empresa de internet. Cara, porque no final do dia são empresas, Uhum. né? É tudo negócio. E às vezes o cara vai te dar um puto site. Você fala, pô, Sim. como é que eu vou aplicar um negócio com um cara que vende, faz vídeo pro YouTube no meu negócio que é uma padaria? Uhum. Pô, cara, de repente você vai mudar o seu A negócio gente sempre completamente. tem Vai insight. explodir a cabeça, É. vai explodir a cabeça. Eu acho que esse é uma sugestão que eu daria para qualquer, Legal. aí sim é uma solução para qualquer empreendedor, que a partir do momento que ele muda o comportamento dele, Aham. A empresa- automaticamente o negócio vai junto, né? Primeiro CPF e depois CNPJ, né? Sempre. Legal. Nossa, Não, faz né? muito sentido. Não, É. deu uma aula agora É. aqui. Muito bom. E, cara, um livro. Yuri, eu gosto muito, cara, do. Vamos lá. Bíblia de Vendas para Vendas, que é um livro, pô, muito legal. E sendo meio clichê aqui, cara, para empreendedor, eu acho que A Revolta de Atlas é um livro, assim, foda. Aham. É chato de ler, ele é grandão, meio cansativo, mas é um livro, assim, que traz algumas reflexões que só quem é empreendedor que vai entender. Uhum. O cara que lê aquele livro que não empreende vai achar uma viagem fora de sério. É um romance e tal, vai achar, pô, beleza, pode achar ok. Aham. Mas o cara que empreende vai entender ali o quanto que o livro impacta a gente, sabe? Legal. Muito bom. Legal. Muito bom. É isso. Aí eu tô esperando. Infelizmente a pra gente tem que coisa. acabar, né? Meu Deus do céu. Então, infelizmente, a gente tem que finalizar o podcast. Darlan, queria muito agradecer a sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo, foi um super bate-papo. A gente deu a Uma volta, aula, uma né? aula. A gente deu uma volta na empresa inteira, a gente falou de gestão em todos os âmbitos, e tudo isso, essa gestão integrada faz com que a empresa seja mais lucrativa. Então, e nada melhor do que aprender com a experiência dos outros. Quando a gente bate papo assim, igual você falou, o papo ali do cafezinho é o melhor que tem. Não, sem A gente realmente tira muitos insights. Obrigada pela sua presença. Espero um dia a gente sentar no podcast aí de novo para conversar mais um pouquinho. No dia a dia sempre, né? Tá tudo certo. Então, no dia a dia sempre. Obrigada aí, viu? Eu que agradeço, pessoal. Foi uma excelente oportunidade, um bate-papo bem descontraído, bem bacana. Espero ter falado alguma coisa que faz algum sentido para Com todo mundo que certeza. está ouvindo. E, bom, vocês sabem como é que é, ela está sempre com as portas abertas para vocês também. E espero participar das próximas aí. Com certeza. certeza. Gente, muito obrigada. Estamos finalizando aqui a segunda edição do Pode Ser Novos. E acompanhem, porque vem mais coisa por aí.